E aí, galera, sejam muito bem-vindos a uma reflexão quaresmal super especial. Hoje a gente vai embarcar numa das maiores histórias de aventura da Bíblia. É uma jornada épica que revela um segredo incrível de Deus. Bora lá? Sabe quando a gente se sente meio perdido? Tipo num jogo, quando não achamos a saída? Ou quando tem uma prova muito difícil na escola e dá aquele frio na barriga? Pois é, todos nós passamos por momentos assim que parecem um deserto de verdade. Então, se prepara. A nossa missão de hoje é virar detetive e descobrir um segredo. Um segredo que Deus contou para o seu povo num deserto de verdade, de areia e tudo mais. Vamos juntos nessa investigação? Olha só, essa aqui é a nossa pista principal. É como se fosse o mapa do tesouro da nossa aventura. Guarda bem essas palavras na cabeça, porque elas são super importantes para a gente desvendar esse mistério. Bom, para começar essa aventura, o povo de Israel teve que ser muito, mas muito corajoso. Eles precisaram deixar para trás tudo o que eles conheciam. A casa, os costumes, tudo. E começaram uma jornada nova confiando apenas em Deus. Imagina só a escolha difícil que eles tinham. De um lado, a vida do Egito era uma vida que eles já conheciam, mas, poxa, eles eram escravos. Do outro lado, o deserto. Era um lugar assustador, cheio de perigos, mas era o caminho para serem livres. Era tipo escolher entre uma coisa ruim que já se conhece e uma aventura com Deus que dá um medinho, mas que promete algo muito melhor. E é claro que eles ficaram com um medo danado. Dá pra gente imaginar eles cochichando. E se a gente se perder? E se a comida acabar? Mas olha que demais. Para cada medo que eles tinham, Deus já tinha um plano. Ele não falou, não precisa ter medo. Ele falou algo muito mais poderoso. Calma, eu tô com vocês. E isso, gente, muda tudo. Beleza, primeiro problemão da viagem. Como achar o caminho num deserto gigantesco, sem mapa, sem bússola, sem nada? Bom, Deus tinha a solução. E era, tipo assim, o melhor GPS de todos os tempos. Pensa só nisso. De dia, tinha uma nuvem gigante que ia na frente deles, mostrando o caminho certinho. E o melhor, ainda fazia uma sombrinha para proteger do sol quente do deserto. E de noite aparecia uma coluna de fogo, isso mesmo, fogo, para iluminar o caminho, deixar todo mundo quentinho e espantar qualquer perigo. Ou seja, Deus era o guia deles o tempo todo. Ok, o problema do caminho? Resolvido. Mas e a comida? E a água? Roupas? Como é que um povo inteiro ia sobreviver numa viagem tão longa? A resposta de Deus para isso foi mais incrível ainda. E não foi uma viagem curta, não. Foram 40 anos. Gente, 40 anos. Não é uma semana de acampamento. É quase uma vida inteira caminhando. Isso mostra que o cuidado de Deus não foi uma coisinha de um dia só. Foi um cuidado constante, todo santo dia. E olha só como Deus cuidou deles. Todo dia caía do céu um pãozinho especial, que eles chamavam de maná. Quando o pessoal ficou com sede, Deus fez sair água de uma pedra. De uma pedra! E tem mais, uma coisa que eu acho sensacional. A Bíblia diz que as roupas e as sandálias deles não estragaram durante 40 anos. Incrível, né? Deus pensou em absolutamente tudo. Mas sabe qual era a grande lição por trás de tudo isso? Deus não estava só enchendo a barriga do povo. Cada milagre era tipo uma aula. Ele queria mostrar que o deserto não era um castigo, mas sim uma escola para aprender a confiar nele. O mais importante não era o pão, mas sim acreditar que a palavra de Deus sempre se cumpre. Tá, mas o que essa história de 40 anos no deserto tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver. Porque, quer saber? Todos nós temos os nossos próprios desertos para atravessar. Para pensar um pouquinho agora. Qual é o seu deserto? O que na sua vida parece um desafio gigante? Às vezes, nosso deserto é uma matéria muito difícil na escola. Ou quando a gente briga com um amigo querido. Ou até quando a gente se sente sozinho, mesmo com um monte de gente por perto. Esses são os nossos desertos. E a notícia mais legal de todas é que o mesmo Deus daquela aventura está com a gente, bem aqui, agora. Sabe esse cuidado todo de Deus? Tem um nome para isso, providência divina. É um nome um pouco diferente, mas é bem simples de entender. Significa que Deus tem um plano de amor e cuida de tudo, tudinho mesmo, mesmo quando a gente nem está vendo. Ele é o Pai que jamais nos abandona. E agora, chegamos ao grande final, o momento de revelar o grande segredo do deserto que essa aventura toda nos ensina. Vamos ler de novo aquela parte mais poderosa do nosso versículo. O Senhor teu Deus esteve contigo e nada te faltou. Pensa nisso. Mesmo no lugar mais difícil, mesmo com todos os problemas, com Deus por perto, não faltou nada do que eles realmente precisavam.
E esse é o segredo, galera. Esse é o tesouro da nossa aventura de hoje. O maior presente que a gente pode ter é a presença de Deus. Com Ele do nosso lado, mesmo nos nossos desertos, a gente sempre vai ter tudo que de verdade importa. Pode confiar nisso. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a entender um pouquinho mais sobre a fé e sobre como Deus age na nossa vida, já deixa o seu like, combinado? Isso ajuda muito, muito mesmo o canal a chegar em mais gente. E se ainda não faz parte da nossa turma aqui, aproveita agora. Se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir de vocês. Já tinham parado para pensar sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida? Ou de repente tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo. Valeu?